dia, pessoal. Aqui é a professora Franciele, de língua portuguesa. O tema da nossa aula de hoje é Nossa Vida Tem Mais Amores. Vocês observaram que eu coloquei uma palavrinha entre parênteses, a palavrinha tem, por que eu coloquei isso? Porque a palavrinha tem, ele é um verbo, o verbo ter. Então, a apresentação da aula. Então, habilidades essenciais: utilizar ao produzir diferentes gêneros textuais, conhecimentos linguísticos e gramaticais, analisar o uso de elementos gramaticais, substantivos, adjetivos e verbos nos modos indicativo, subjuntivo, imperativo, afirmativo e negativo na produção escrita e oral. Leitura de diferentes gêneros. O objetivo da aula: identificar e reconhecer o uso de verbos no presente e no pretérito imperfeito em gêneros textuais que têm por finalidade descrever objetos, pessoas ou cenas. Os conteúdos de hoje: retomada do conceito de verbos, modos e tempos verbais, os verbos como indicadores de tempo no foco descritivo, a descrição nos gêneros textuais, classificados, carta de apresentação e textos narrativos, de acordo com a aula 3 do caderno Aprender Sempre. Para começar, o que são verbos? Para que servem? Prosseguindo, qual a importância dos verbos nos textos descritivos? Eu vou dar um minutinho para vocês responderem e já retomamos as atividades. Bom, então voltando aqui, vamos retomar o que são verbos e já dando a resposta das questões anteriores. Então, verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômenos da natureza. Nos textos descritivos, eles situam o ser ou objeto descrito no tempo, ou seja, conforme a sua flexão, presente ou pretérito imperfeito do indicativo. Fica evidente se a descrição se refere ao momento da fala, que é o presente, ou a um tempo anterior a ela, que é o pretérito imperfeito. Quanto ao modo, eles podem ser indicativo, referem-se a fatos verídicos ou tidos como tal, subjuntivo, referem-se a possibilidades, hipóteses, imperativo, utilizado para ordenar, solicitar, aconselhar e implorar. No indicativo, os tempos verbais são presente, pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, futuro do presente e do pretérito. Nesta aula, vamos estudar os tempos presente e pretérito imperfeito do modo indicativo. Dicas desinenciais. Modo indicativo. Uma dica para reconhecer os verbos conjugados no pretérito imperfeito do indicativo é saber as desinências, modo temporais que se inserem à raiz do verbo. Aos verbos da primeira conjugação, verbos terminados em ar, devem-se acrescer a desinência vá. Já os da segunda e terceira conjugação, terminados em er e ir, acrescenta-se a desinência ia. Aqui como no exemplo, ó.
Pretérito imperfeito do verbo estar. Não termina em ar. Então, como vai ficar? Vai ficar estava. Pretérito imperfeito do verbo parecer. Não termina em er. Então, vai ficar parecia. Pretérito imperfeito do verbo surgia. Vai ficar surgia mesmo. Vamos para a atividade 1. Que objeto está sendo anunciado no classificado? Como é possível inferir? Exemplo 1. Classificados. Teve um único dono, ele é preto, do ano 2019 e tem 13.500 quilômetros rodados. Funciona como gasolina e álcool. Possui câmbio automático, tem kit multimídia, 4 portas, bancos de couro e os pneus estão super novos. Nele, tudo funciona perfeitamente. Então, eu vou dar mais um tempinho para vocês responderem e já nós retomamos a nossa aula. E então, pessoal, conseguiram descobrir qual é o classificado, né? Sobre o que está se referindo aí? Quem disse automóvel, carro, acertou. E como que eu sei do que se trata? Através do quê? Da descrição, né? Através da descrição dos verbos usados ali, eu pude perceber que se trata de um classificado, de uma descrição, né, de um automóvel, porque está descrevendo, né, nesse classificado, está descrevendo um automóvel. Atividade 2. Os verbos destacados estão conjugados em que tempo ou modo? Vou dar 1 minuto para vocês responderem e já nós retomamos. Bom, e quem respondeu que os verbos estão no presente do indicativo, acertou. Atividade 3. É possível inferir o gênero do texto abaixo? Vou só aumentar aqui para fazer a leitura. Final de feira. Era meio-dia, os feirantes desmontavam rapidamente as barracas, os meninos de rua juntavam as frutas, hortaliças, verduras, legumes e tudo o que tinha por ali para saciar a fome. As pessoas negociavam o preço das vísceras de boi que já atraíam moscas.
Os pedintes estendiam as mãos aos políticos que distribuíam simpatia e santinhos naquele lugar. Umas jovens entre 14 e 15 anos desfilavam entre os vendedores de roupa com o intuito de paquerar, enquanto ladrões tentavam pegar as velhinhas que saíam da agência bancária. O lixo tomava conta do chão, era um resto de tudo. Dali subia a fedentina que se espalhava pela cidade. Em síntese, essa é a imagem de mais um final de feira no bairro. Atividade 4. Opa. Então, aqui, antes de ir para a atividade 4, na atividade 3, é possível inferir o gênero do texto abaixo? Vou dar aí uns minutinhos, uns segundinhos para vocês responderem e já retomamos a próxima atividade. Então, quem colocou o gênero crônica acertou. Então, aqui na próxima atividade, na atividade 4, localize alguns verbos utilizados para situar no tempo os seres ou objetos descritos no texto. Vou dar um tempinho para vocês realizarem essa atividade e já já nós voltamos. Atividade 5. Diga qual é o gênero e qual é a finalidade do texto abaixo. Vou aumentar aqui para fazer a leitura para vocês. Aos cuidados do recrutador da loja Companhia de Roupas. Sou Ana Maria Fagundes, tenho 36 anos e venho através desta carta demonstrar meu interesse em trabalhar como analista de recursos na loja Companhia das Roupas. Sou comunicativa, organizada, pontual, tenho facilidade para trabalhar em equipe e sou proativa. Acredito que essas características são essenciais para eu desenvolver com eficiência as atividades nesta empresa. Espero poder participar de uma entrevista pessoalmente para ter a chance de provar que tenho as habilidades por mim descritas. Atenciosamente, Ana Maria Fagundes. Então, qual é o gênero e qual é a finalidade desse texto? Vou dar uns segundinhos aí para responder e já nós retomamos a nossa atividade.
Então, quem respondeu que é um gênero descritivo e a finalidade, né, é descrever, é uma carta de apresentação, né? Então, a finalidade de uma carta de apresentação é descrever, é um texto descritivo. Atividade 6. Quais são os verbos presentes no texto? Estão em que tempo e modo? Vou dar mais um tempinho para vocês realizarem essa atividade e já nós retornamos. Retornamos aqui para a atividade 7. Mudando o sujeito para o singular, faça a concordância correta dos verbos destacados. Então, eu tenho aqui os verbos, né? Ó, desmontavam, juntavam, estendiam e distribuíam. São verbos que estão no plural. Por quê? Porque o sujeito os sujeitos, né, estão no plural. Mas se eu mudar esse sujeito para o singular, como que esse verbo vai ficar? Vou dar um minuto para vocês realizarem essa atividade e já nós retomamos. Então, olha só as respostas da atividade 7. Então vai ficar assim, ó. O feirante demonstrava rapidamente a barraca. O menino de rua juntava as frutas e hortaliças, verduras e legumes. O pedinte estendia as mãos ao político que distribuía simpatia e santinhos naquele lugar. Mão na massa. Que tal fazer um classificado para vender algo real, como celular, roupas, fones de ouvido, ou algo abstrato como fé, paciência, esperança, tolerância? Quando ficar pronto, vocês me mostrem. Boa sorte!
O que vimos hoje? Conceito de verbos, modos e tempos verbais, os verbos como indicadores de tempo no foco descritivo, a descrição nos gêneros textuais classificados, carta de apresentação e textos narrativos. Obrigada e até a próxima aula.